Boa noite, vamos iniciando a nossa assistência espiritual desta noite, nos encontrando com Jesus, o nosso mestre querido, unindo os nossos corações, rogando a Deus, o nosso Pai, que através de Jesus, o nosso mestre, possamos receber em nosso lar a visita dos benfeitores espirituais, dos colaboradores de Jesus, que por amor, nessa noite, se dirigem aonde cada um de nós está, para nos levar às vibrações de fortalecimento, de equilíbrio e de paz. Jesus querido, que nós possamos nos unir nessa noite em seu nome, na certeza absoluta do seu amparo, Jesus. Que possamos, durante as reflexões de hoje, asserenarmos o nosso coração, conseguirmos compreender a lição de hoje, de exemplificar, interiorizar essa lição, para que ela possa servir, Senhor, de estímulo ao nosso crescimento. Jesus querido, derrama suas bênçãos sobre cada um de nós que está nesse instante aqui, sobre todos aqueles que participarão dessa assistência depois. Derrame as suas bênçãos sobre o Marcos, para que ele tenha a serenidade, o equilíbrio, o fortalecimento necessário, para que ele possa passar para nós tudo aquilo que ele preparou com tanto carinho. E assim, Jesus querido, que cada um que for adentrando sinta a sua presença. E juntos, agradecidos a toda a espiritualidade amiga, a Jesus e a Deus, nós vamos iniciando um encontro com o Evangelho desta noite, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, então. Sempre quando eu preparo uma palestra ou uma aula, eu começo dizendo, né, que é uma alegria muito grande para mim ser convidado para exposições ou eventos desse tipo. E eu digo isso sempre com muita sinceridade, porque, afinal de contas, não é, quando eu preparo o material para essa palestra ou para essa aula, eu tenho a oportunidade de entrar mais a fundo em determinados assuntos de uma maneira diferente daquela se eu estivesse simplesmente lendo para mim mesmo ou ouvindo alguma outra pessoa falar, não é? E eu confesso que o tema de hoje mexeu de uma forma muito especial comigo. Quando a Mônica me convidou para participar nesta data do Evangelho do Self, eu fui buscar nos livros do Emmanuel, não é? E peguei aqui no Caminho, Verdade e Vida, que é uma obra-prima da literatura espírita, uma mensagem. Nesse livro foi escrito pelo Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e a mensagem, então, que eu escolhi foi a Jesus Veio, é a lição número 8 desse livro. E essa lição mexeu muito comigo, por quê? Porque, na verdade, ela deu um chacoalhão em mim, como cristão, como espírita, não é? Eu já havia lido esse livro antes, mas dessa vez parece que a leitura teve o dom especial, não é? De provocar algum tipo de emoção que antes não tinha provocado. Essa lição 8, o Emmanuel pegou um trechinho da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, e capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, falando de Jesus, tá?
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus fez-se semelhante aos homens, assumiu a forma de servidor, não é? Ele disse, aquele que quiser ser o maior dentre vocês, seja aquele que mais serve. E nessa posição de servidor, ele nos trouxe todos os seus ensinamentos de amor, um amor que nós não compreendemos, não é? E a gente tem que pensar no seguinte, Jesus esteve encarnado entre nós há 2000 anos, né? Emmanuel escreveu essa mensagem, pelo menos no livro que eu tenho, em 33 linhas. E o que ele colocou em apenas 33 linhas que mexeu tanto comigo, não é? Ele falou sobre a forma do amor de Jesus por nós, criaturas humanas encarnadas e desencarnadas aqui na Terra. Esse amor é um amor que a gente ainda não compreende, um amor que a gente não consegue atinar, né? Há muito tempo já eu me convenci que existem algumas coisas, ou melhor até dizendo, existem muitas coisas que fogem à minha capacidade de entendimento, né? O amor de Jesus por nós é uma delas. Não uma delas, não que eu não acredite que Jesus nos ama, muito pelo contrário, ele nos ama de uma forma tão grande, tão especial, que foge à minha compreensão. Dizem que o amor que mais se aproxima do amor que Cristo tem pela humanidade é o amor de mãe, não é? Que daria a própria vida pelo seu filho. E foi isso que Jesus fez por nós, não é? Ele nasceu aqui entre nós sabendo que a sua missão, por ser muito difícil, terminaria no martírio, e ele não se incomodou com isso, ele veio nos exemplificar como que é esse amor puro e desinteressado, né? E eu acho que o nosso cérebro não lida bem com coisas tão grandiosas assim, né? Para a gente compreender melhor, né, isso que eu estou querendo dizer, vamos imaginar o seguinte, um de nós aqui ganha R$ 1 milhão, não é? Eu ficaria muito feliz se eu tivesse ganhado R$ 1 milhão, não é? Mas eu acho que esse valor ele está dentro da compreensão da maioria da humanidade. O que dá para fazer com R$ 1 milhão? Dá para comprar uma boa casa, dá para comprar um belo carro, não é? Dá para pagar dívidas, dá para ajudar amigos. Nós temos noção de que aplicando esse dinheiro num banco, nós vamos receber todo mês um rendimento equivalente a um bom salário e por aí vai, não é? Mas e se a gente fosse imaginar que ganharíamos R$ 10 milhões? Já muda um pouquinho o patamar da nossa compreensão. E se nós ganhássemos R$ 1 bilhão? 1 bilhão é muito mais do que R$ 1 milhão, não é? Eu li outro dia, num artigo, aí, numa notícia que eu estava lendo na internet, que a fortuna do Bill Gates é estimada em 75 bilhões de dólares. Esse é um número que, pelo menos para mim, Marcos Chiarelli, está totalmente fora da minha compreensão. Eu não tenho ideia do que a gente faz com 75 bilhões de dólares, tá? Pois bem, usando esse número como comparação, nós podemos dizer que o amor de Jesus por nós, ele está para a nossa compreensão, assim como 75 bilhões de dólares estão para o nosso bolso. Nós sabemos que é muito, é quase infinito, não é? E não sabemos muito lidar com isso. E por que então, não é? Eu disse que eu fiquei muito mexido com isso. Porque Jesus veio há 2000 anos a transmitir essas lições de amor para a gente e, indiretamente, falar sobre conceitos como a inexistência da morte, não é? Que depois o Espiritismo veio exemplificar tão bem. A morte física não existe, a vida continua. Jesus falou sobre a reencarnação. É preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus, não é? E o Espiritismo também, 18 séculos depois, veio explicar melhor o que seria a encarnação. E nós, espíritas, acreditamos piamente que a morte não existe e que nós encarnamos e reencarnamos muitas centenas e milhares de vezes aqui na Terra ou em outros mundos condizentes com o nosso patamar evolutivo, não é? Mas, mesmo acreditando piamente nisso, se um parente nosso desencarna, o que acontece?
naturalmente nós ficamos tristes. Isso é uma coisa natural, o processo de luta é natural no ser humano, não é? Só que naquela hora, pelo menos naquele dia, ou nos dias que se seguem à morte desse nosso parente, desse nosso amigo querido, nós não queremos que alguém chegue e fale assim: Marcos, a morte não existe, não chore, não fique assim, não é? A gente não quer ouvir isso naquela hora, apesar de sabermos que isto é uma verdade, né? Ou, por outro lado, assim, se nós pensarmos de alguém que esteja enfrentando uma dificuldade muito grande, um problema desses assim, que tira a pessoa do eixo, uma enfermidade gravíssima da família, não é? O que a gente vai querer? Vai querer consolo. E, de repente, se um amigo espírita nosso chega e fala assim: paciência, isso é consequência dos seus próprios atos. Hoje você está colhendo aquilo que você plantou no passado, não é? Nós sabemos que é assim, mas não queremos ouvir essas coisas. Por quê? Não é? Porque, apesar de nós espíritas sabermos de tudo isso, ainda temos dificuldade em assimilarmos 100% desses conceitos no nosso íntimo, no nosso coração e no nosso cérebro, né? E por que que nós temos essa dificuldade? Porque nós ainda estamos em fase de aprendizado, não é? É igual uma criança aprendendo a andar. Como que acontece? Ela anda um pouco, cai, se levanta, caminha mais um pouco, cai de novo, se levanta de novo. O interessante de uma criança que está começando a andar é que ela não fica caída no chão. Ela cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Conosco tem que ser a mesma coisa, não é? A evolução espiritual é assim, é como o aprender a caminhar de uma criança. Nós caímos muitas vezes. Isso não importa. O que que importa? Não permanecermos caídos. Levantarmos sempre para seguirmos em frente na nossa evolução espiritual. Então, fazendo esse comparativo, vamos voltar para o amor de Jesus, não é? O amor de Jesus, a eternidade da vida, as milhares de encarnações que nós já tivemos e que ainda vamos ter, são grandezas que nós estamos ainda nos acostumando a pensar, a elaborar pensamentos em nossa mente sobre isso, não é? Para entendermos melhor o que eu estou querendo dizer, não é? A gente pensa nesse exemplo que eu dei aí do R$ 1 milhão. R$ 1 milhão é uma grandeza que eu trabalho bem, 75 bilhões não. Tá? Mas a gente não deve se preocupar com isso. Por quê? Porque no nosso processo de aprendizado, nós vamos assimilar essas coisas, não é? E vamos conseguir, com o tempo, aprender e entender esse amor que Jesus tem por nós, não é? Então, pensando nessa maneira, por mais que a gente se esforce hoje no nosso patamar evolutivo aqui na Terra, o amor de Jesus ainda é uma coisa que extrapola ao tamanho que o nosso coração consegue comportar, né? Para termos uma ideia da imensidão desse amor de Jesus, eu peguei uma história do livro Boa Nova, escrito pelo Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier também, não é? E nessa história, o Humberto de Campos conta que Jesus estava na escadaria do templo, lá em Jerusalém, antes de iniciar a sua vida pública. Ele estava ali passeando por Jerusalém, parou um pouco na escadaria e, de repente, ele olha para trás, não em direção ao templo, mas em direção à natureza, e está ali observando a beleza do céu, o voo dos pássaros, não é? E, de repente, uma bela mulher, muito bonita realmente, de um porte assim, que chamava muita atenção, se aproxima dele e diz para ele assim: nunca vi um homem como você, bonito, sereno, de expressão tão doce e, ao mesmo tempo, tão forte. A sua presença atrai as pessoas, o seu olhar é magnético. E aí ela falou assim: hoje é meu aniversário, venha na minha casa essa noite. E Jesus respondeu para ela: hoje não. Aí ela insistiu: eu tenho muito dinheiro, sou uma pessoa muito poderosa, venha na minha casa essa noite. E Jesus repetiu: hoje não. E ela ainda: minha casa proporciona muitos prazeres aos homens, às grandes personalidades da cidade. Disputam a minha companhia como quem disputa um jogo de dados. Hoje, como é meu aniversário, eu vou escolher com quem vai passar a noite comigo. E eu quero que seja você. Venha à minha casa. E Jesus finaliza a conversa dizendo assim: um dia eu irei ter contigo, mas hoje não. Mulher saiu confundida, afinal ela nunca havia sido rejeitada antes. Os anos passaram, Jesus iniciou a sua vida pública e, já vivendo com seus discípulos, um dia foi chamado para socorrer uma pessoa doente.
uma pessoa leprosa. Ter lepra, na época de Jesus, era uma sentença de morte, não é? Não só da morte física, mas da morte social. A pessoa era relegada pela sociedade, expulsa da cidade, tinha que ficar afastada no Vale dos Leprosos, tinha que andar com um sininho na mão para avisar quando estava se aproximando. O leproso era escorraçado da vida social de qualquer cidade daquela época. Então, como todo leproso, essa pessoa tinha sido expulsa, morava numa caverna, Jesus foi até aquela caverna, entrou, e quando a pessoa percebe que tem alguém se aproximando, ela grita assustada: vai embora, hoje eu não sirvo para mais nada, olha o que aconteceu comigo, os homens já não me procuram mais, a minha pele caiu, meu hálito é podre, não tenho mais nem a beleza, nem o perfume de outrora, vai embora. Jesus passa a mão sobre as feridas daquela mulher, beija sua testa e a leva para fora, carregando-a em seu colo. Na luz do dia, ela reconhece Jesus como o homem daquele dia que havia impressionado tanto e diz: mas agora, eu esperei todas as noites por você na janela da minha casa e você não apareceu. Depois daquele nosso encontro, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu continuei recebendo os homens da cidade, mas senti uma vontade muito grande de ajudar os necessitados. No final, acabei assim, apodrecendo viva. Agora é tarde para a gente conversar. E Jesus falou para ela: eu não disse que um dia viria ter contigo? Hoje sou eu que quero te receber em minha casa. Naquele momento, a mulher dá um grande suspiro, olha para os olhos de Jesus e morre abraçada com ele. Essa história que Humberto de Campos nos conta. Olha só que coisa linda, né, gente? Jesus sabia enxergar no íntimo das pessoas. Então, se aquela mulher era uma meretriz, não é? Se tinha algum tipo de casa de tolerância, não foi isso que chamou a atenção de Jesus, mas foi o potencial que ela levava no coração dela de fazer o bem. E só 2 minutos de prosa com Jesus na escadaria do templo já serviu para despertar dentro dela o desejo de ajudar o próximo. E ela começa a ajudar, por consequência, não é? Como a gente depreende disso, o Humberto de Campos não diz, mas é o que dá para entender da história, ela acaba entrando em contato com leprosos, pega a lepra, e no último dia de vida, então, ela encontra novamente com Jesus, não é? Ainda que ela não conseguisse abandonar os antigos vícios que ela tinha, uma transformação aconteceu dentro dela. É essa transformação que Jesus causa nas pessoas que encontram com ele. A nossa fé precisa ser grande o suficiente para que a gente sinta esse encontro com Jesus, mesmo sem estar fisicamente ao lado dele. As lições que ele deixou, o relato dos evangelistas no Novo Testamento, as explicações do Espiritismo, tudo isso precisa bastar para que a gente, de uma vez por todas, resolva mudar, né? Saindo um pouquinho desse assunto, né, vocês vão entender por que eu vou falar disso. Não sei se vocês conhecem o filme Percy Jackson, o personagem, não é? Percy Jackson tem alguns livros, aí uma literatura juvenil, como Harry Potter, não é? E tem um filme deles que chama Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Essa história conta, então, a saga do Percy Jackson, que é o personagem principal. Ele é filho do deus grego Poseidon, e nessa história, então, ele tem a missão de evitar uma guerra no Olimpo, recuperando um raio que alguém roubou ali, tá? Em uma determinada altura da narrativa, ele e os amigos dele entram num cassino onde o tempo para. E como que o tempo para dentro desse cassino? Assim que eles chegam lá, eles são recebidos com muita afabilidade, não é? Pelos empregados ali do cassino e tal, que oferecem numa bandeja biscoitos feitos com flor de lótus. E aí esses biscoitos são deliciosos, então todo mundo que está lá no cassino fica comendo sem parar. Só que os biscoitos são alucinógenos, não é? As pessoas acabam passando dias, semanas, meses, anos lá dentro sem perceberem. Enquanto elas ficarem comendo os biscoitinhos de flor de lótus, elas ficam naquele mundo de ilusão. Isso no filme acontece com o Percy Jackson, porque o vilão da história quer atrasar a busca dele pelo raio para evitar a guerra no Olimpo, né? Então, se a gente assistir isso com olhos críticos, né, a gente pode perguntar: e na nossa vida, será que a gente não come de vez em quando uma bandejinha de biscoitinho de flor de lótus, né?
que é esse biscoito de flor de lótus que nos provoca essa ilusão e que nos para no tempo? Parar no tempo no sentido de parar a nossa evolução espiritual. As preocupações com as coisas materiais, não é? De repente, nós nos vemos muito preocupados em ter um carro novo, em ter um emprego melhor, em ter uma casa maior, não é? Nós achamos que é extremamente necessário trocar o nosso aparelho de telefone celular pelo melhor modelo que existe, sendo que o nosso ainda está novo, funcionando direitinho. Eu quero para minha sala uma TV de 60 polegadas para poder assistir jogos aí de futebol que eu gosto tanto, ou a série de TV que eu gosto de acompanhar, né? Algumas pessoas acham que ter uma bolsa de grife que custa R$ 20.000 é algo que tem que ser perseguido e conquistado, não é? Uma viagem para a Europa, que às vezes consome o salário de um ano inteiro, dependendo de quanto ganha um trabalhador. O Espiritismo não proíbe nada disso, gente, mas ele nos faz colocar a mão na consciência para ver se a ânsia de obter essas coisas não está nos paralisando, não está paralisando a nossa evolução espiritual, não é? E isso não se refere apenas em bens materiais, não. Às vezes, o desejo de ter um corpo bonito, um rosto lisinho e sem rugas, não é? Um físico bem definido, tá? Tudo isso faz com que a pessoa dedique mais tempo à prática de um exercício físico, por exemplo, do que deveria. Praticar exercícios físicos é muito bom e é recomendável, só que passar o dia inteiro na academia não é bom. Por que que não é bom? Porque nós estamos deixando de fazer outras coisas, né? O tempo e a energia que nós perdemos com tudo isso que eu acabei de citar nos faz viver num mundo de ilusão igual aquele cassino do filme do Percy Jackson. Qual que é o verdadeiro objetivo da nossa vida? Ser feliz, né? Nós vivemos, nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Deus nos criou simples, ignorantes, para atingirmos a perfeição e dentro dessa perfeição sermos felizes, né? Então, a gente, durante a nossa caminhada, nós podemos alcançar pequenos bocados dessa felicidade. Como nós ainda não atingimos a perfeição, a felicidade imaculada e 24 horas por dia ainda não existe no nosso patamar evolutivo. Não existe em todos os dias na nossa vida. Por quê? Porque ainda somos imperfeitos. Nós estamos numa viagem rumo à perfeição. Mas nós podemos ter doses de felicidade ao longo dessa viagem. Uma felicidade real, plena, que não tem nada a ver com dinheiro, com posses, com viagens. Jesus veio entre nós e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho que essa frase tem um segredinho aí muito importante. Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. E não ninguém vai ao Pai senão por mim. O que significa isso? Significa que ele estava ao lado de Deus o tempo todo, através dos seus pensamentos, através dos seus atos, através do seu modo de ser. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Se ele não estivesse com Deus, ele diria: ninguém vai ao Pai. Como que nós podemos estar ao lado de Deus o tempo todo? Praticando os ensinamentos de Jesus, amando, perdoando, tolerando, sabendo que o próximo deve ser respeitado e amado da mesma forma que eu quero ser respeitado e amado. Porque da mesma forma que eu enxergo o próximo tropeçando, eu também posso tropeçar, não é? E por que que nós temos tanta dificuldade em entender isso? Porque nós valorizamos as coisas erradas. Nós alimentamos o tempo todo o nosso pensamento com aqueles biscoitinhos de flor de lótus lá do filme do Percy Jackson. Ficamos envolvidos com o materialismo, o consumismo e o imediatismo que os meios de propaganda, não é, as mídias, seja na televisão, seja na internet, no telefone, no rádio, que for, bombardeiam-nos o tempo todo com isso. Todos os meios de comunicação dizem que essas coisas são importantes. Então, nós nos deixamos seduzir pelo poder, pelo desejo do poder. O poder proporcionado pela riqueza, pela beleza, pelos cargos. Tem gente, por exemplo, que é eleita síndica do prédio onde mora e muda de personalidade. Melhor dizendo, ela revela uma verdadeira personalidade que sempre esteve escondida dentro dela, não é? Então, aquela pessoa enche a boca e fala assim: a minha sala, a minha mesa de síndico, a minha vaga da garagem, esquecendo que a sala ela está ocupando, não é dela. A mesa ela está usando, não é dela. E a vaga, hoje, ela
ocupa, mas não é dela, porque é do cargo que ela está ocupando de síndico. Quando ela não for mais síndica, ela não vai mais ter nem aquele escritório, nem aquela mesa, nem aquela vaga. Isso é uma grande lição de vida para a gente, não é? Porque as nossas seguidas reencarnações nos colocam em posições diferentes o tempo todo. Hoje eu encarno o sexo masculino, amanhã posso encarnar no feminino. Hoje eu tenho mais dinheiro, amanhã posso ter menos dinheiro. Hoje eu tenho saúde, amanhã eu posso ser enfermo. Hoje eu estou numa posição social mais elevada, amanhã posso estar numa posição social mais humilde, não é? Essa gangorra que as reencarnações provocam nas nossas existências, elas são verdadeiras ferramentas de aprendizado para experimentarmos tudo que a vida pode nos oferecer e saber exatamente o que cada um, em cada uma daquelas posições, tem de bom e tem de ruim, não é? Quando nós valorizamos demais as posses e poder, nós esquecemos da pessoa mais importante que já passou na Terra, que não tinha nem bolso na sua túnica, que vivia da caridade alheia, que dormia com a cabeça apoiada em uma pedra. Nós, então, temos muita dificuldade, muita resistência para aceitar essa troca de posições das reencarnações. E, mais uma vez, eu digo, por quê? Porque estamos em processo de aprendizado, isso é natural. E quem não aceita essas mudanças sofre. Isso é um fato, porque as mudanças, elas não se dão só de uma encarnação para outra. Às vezes, dentro da mesma vida material, elas podem acontecer. Quantos exemplos nós temos de pessoas que estavam perfeitamente saudáveis e, de repente, ficam acamadas, não é? Com doenças que não impedem de movimentar, de continuar trabalhando. Quantas fortunas são perdidas da noite para o dia e aquele que estava numa posição de grande destaque vai lá para a fila de receber uma cesta básica junto com outros necessitados. Essas coisas acontecem na vida da gente e resistir a isso nos causa sofrimento. Emmanuel nos lembra que Jesus veio à Terra e não contou com o apoio de praticamente ninguém para desempenhar a missão dele. É claro que os apóstolos que o acompanhavam nas suas pregações entendiam mais ou menos, não é, a sua missão, mas eles não compreendiam verdadeiramente a essência da missão de Jesus. Jesus veio lá das regiões celestes mais altas, mais elevadas, para sofrer na carne o que qualquer criatura que reencarna aqui na Terra sofre. E ele veio sofrer o que não precisava sofrer. Ele veio por amor a nós. Por isso que a lição do Emmanuel chama Jesus veio, não é? De que maneira nós podemos exercitar o amor ao próximo como Jesus nos ensinou? Por exemplo, através de um trabalho voluntário, né? E como nós somos cheios de boa vontade para realizar esse trabalho, nós nos candidatamos àquele que acontece no domingo de manhã, né? Só que aí a gente se esquece que para estar às 7 horas no domingo de manhã no trabalho, eu preciso acordar às 6 no domingo. E aí eu acordo com aquela má vontade, né? E falo, nossa, mas é o único dia da semana que eu tenho para descansar. Ah, tá chovendo, ah, tá muito calor. Puxa, hoje vai ter um churrasco lá na casa do meu amigo. Eu acabo não indo, não é? Esquecendo que eu assumi um compromisso com aquele trabalho voluntário. Se a gente assume um compromisso com o trabalho voluntário, imagine o compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. Assumimos um compromisso conosco mesmo, com a nossa própria consciência. Então, a gente não pode chegar aqui na Terra e desanimar e desistir, não é? Dizendo assim, hoje está muito frio, hoje está muito calor. Isso a gente fala para justificar a nossa falta no trabalho voluntário. E o que é o muito frio ou muito calor na nossa vida? São as situações adversas que aparecem, não é? Às vezes a vida nos trata com uma frieza que gela o nosso coração. E às vezes o calor das discussões e do trabalho e de todo o meu envolvimento com os outros é tão grande, não é? Que eu falo, opa, vou me afastar disso daqui. E aí eu acabo desperdiçando uma oportunidade para provar para mim mesmo que eu sou capaz de passar por tudo aquilo, não é? Na vida a gente é assim também, igual o serviço voluntário que às vezes a gente desanima e acaba não indo. Mas, da mesma forma que eu me candidatei para um trabalho voluntário e, por senso de consciência e de responsabilidade, eu preciso comparecer lá, mesmo que seja um domingo às 7 horas da manhã, eu pedi para nascer aqui na Terra, não é? Eu pedi para encarnar. Tem pessoa que implora para reencarnar, e aí pede todas aquelas dificuldades que ela está passando, mas ela se esquece disso. Então, por menos que a gente se lembre, ou por menos que alguém acredite nisso, você que está sofrendo muito aí pediu para passar por isso. Então, nós não podemos desistir, eu repito mais uma vez, não podemos desanimar.
Se o voluntário enfrenta a chuva e o frio, nós também devemos enfrentar a chuva e o frio da nossa resistência, da nossa existência. Jesus veio, ele enfrentou 1000 dificuldades. Pela sua condição sublime espiritual, pela sensibilidade apuradíssima que ele tinha, que ele ainda tem, ele sofreu como nenhum ser humano sofreu até hoje. Jesus sabia de tudo isso e veio estar entre nós por amor à humanidade. Então, que esse amor se espalhe entre nós, preenchendo os nossos vazios, eliminando as nossas dúvidas, curando as nossas dores, alegrando a nossa tristeza, fazendo com que nós entendamos de uma vez por todas que a crença em Jesus e no Espiritismo não farão com que nós não tenhamos mais problemas, mas elas farão com que nós tenhamos condições de enfrentar esses problemas, com confiança, com esperança, com fé, com uma fé inabalável no amor desse querido mestre que zela por nós e que, assim como ele fez com a mulher leprosa no seu último dia, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos carrega no colo. Temos que ter essa confiança. Jesus nos leva no colo quando nós passamos por nossas maiores dificuldades. Todo mundo aqui deve conhecer aquele poema do Pegadas na Areia, não é? A pessoa diz que sonhou com Jesus caminhando ao lado dela numa praia durante toda a vida dela. Só que quando ela olhava para trás, nos momentos mais difíceis da vida, ela via apenas um par de pegadas. Então ela se vira para o mestre e pergunta: Jesus, por que que nos momentos mais difíceis tem um par de pegadas só? Você me abandonou? E aí Jesus responde assim: não, meu filho, é que naqueles momentos eu estava te carregando no colo. Temos essa certeza, guardemos dentro do nosso coração essa fé que nos aquece, esse amor de Jesus, e mesmo que acharmos que não compreendemos o quão grande ele é, tenhamos a certeza de que ele nos envolve, nos protege e nos impulsiona para frente. Obrigado pela atenção de vocês, desejo muita paz para todos. Obrigado, mãe. E com essas reflexões de hoje, nos lembraram desse amor imenso de Jesus por nós, desse amor que nos envolve a cada dia. Nós vamos sentindo essas vibrações amorosas de Jesus aqui conosco e nos unindo a Jesus nesse amor, para que nesse instante toda a nossa humanidade possa sentir essa paz, possa sentir o auxílio de Jesus, que a humanidade possa se lembrar do Mestre e pedir ajuda. Jesus disse: batei e a porta será aberta. Jesus, que nós possamos ter essa força, essa coragem de darmos o primeiro e o segundo passo, de te pedir ajuda, porque o Senhor não nega ajuda para ninguém. Que nesse instante, Jesus querido, todos os lares da terra recebam vibrações de harmonia, de entendimento, de união e de paz. Que todos os doentes recebam, Senhor, o lenitivo para suas dores. Que possam receber a nossa vibração de bom ânimo, de coragem, de força, de fé, para passarem por esses momentos difíceis, mas de grande aprendizado. Que essas mesmas vibrações possam envolver toda a humanidade que passa por esses problemas, por essas situações tão difíceis, que não percam a esperança e que tenham a certeza de dias melhores. Que nós possamos, Jesus, te pedir essas vibrações por todos aqueles que estão tão aflitos, que pensam até em tirar a própria vida. Vamos vibrando muita luz, muita alegria, muita força para esses corações, para essas mentes, para que possam superar esses momentos e decidirem viver. Vibrar, Senhor, por todas as pessoas que estão com seus corações tão tristes porque se despediram dos seus entes queridos.
que elas sejam reconfortadas na fé e na certeza de que as separações são momentâneas, porque a vida continua. E a esses que retornaram à pátria espiritual, a nossa vibração de força, de aceitação, de retomada. Senhor, vibrando pela paz, pelo entendimento entre as pessoas, pelo respeito, pela união e pela fraternidade da humanidade. Estamos pedindo para que essas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, envolvam a cada um de nós, para que nós possamos perseverar no aprendizado do Evangelho, para que nós possamos sempre nos lembrarmos, Jesus, do teu amor, da tua presença em nossa vida, e assim não nos deixarmos nos envolver naquele coração tão apertado, para que nós possamos, Senhor, levantar a nossa cabeça e saber que o Senhor está ao nosso lado e que nós venceremos. Jesus querido, envolva no teu amor as pessoas equivocadas que estão se deixando levar pelas viciações, quer seja do álcool, do cigarro, de todas as substâncias tóxicas, da maledicência, da gula, dos jogos. Jesus, que essas pessoas possam ter a luz na sua mente, despertar, que elas possam perceber o mal que elas estão fazendo a elas mesmas. E assim, Jesus, que a tua luz envolva em muita paz os países, para que haja justiça social, para que haja ética entre os nossos dirigentes, para que haja oportunidade para todos de crescimento. E assim, Senhor, que nesse instante, com os nossos corações assim abertos nessa doação, nessa certeza absoluta da sua presença, nós possamos nos preparar para receber, Jesus, dos teus mensageiros, os fluidos benéficos tão necessários a cada um de nós. Nesse instante de tanta luz, de tanto amor, vamos sentindo que iremos receber uma transfusão de energias. Porque o passe é isso, é uma transfusão de energias benéficas que são direcionadas a cada um de nós. E para que essas energias sejam absorvidas, é preciso que abramos o nosso coração, que tenhamos confiança, a certeza do amparo dessas energias que iremos receber. Nesse instante ainda, a nossa água que está aqui ao lado, ela será energizada, fluidificada. A água que é tão sensível a receber os fluidos benéficos, se transformará naquele remédio para o nosso corpo físico, no remédio para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso coração. E é assim que nós vamos nos colocando nessa posição de recebermos. Vamos confiar na ajuda que cada um de nós vai receber. Vamos nos lembrando de que Deus nos conhece, de que Jesus, assim como conheceu o coração daquela mulher iludida, conhece o que se passa em cada um de nós e sabe o que nós precisamos. Mas é preciso que nós peçamos. Então vamos pedir tudo aquilo que nós necessitamos para Jesus. Vamos com nosso coração calmo, confiante, na certeza de que Jesus nos amparará e de que todos os momentos difíceis que porventura estejamos vivenciando, esses momentos passarão.
que com Jesus nós seremos mais fortes para superar cada dor, cada dificuldade, cada desafio. Nós vamos confiando nas oportunidades que Deus nos oferecerá a cada dia de renovação, de aprimoramento e de melhora. E assim, amparados por toda essa espiritualidade amiga, sentindo o carinho e as energias que estão sendo derramadas sobre esses amigos queridos, vamos percebendo que uma chuva de pétalas coloridas se derrama do alto e vai tocando cada um de nós. Tocando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, envolvendo as nossas células físicas, espirituais e mentais, transformando tudo aquilo que está em desequilíbrio, renovando, fortalecendo. Vamos reequilibrando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual e nosso corpo mental. E essa sensação de bem-estar, de acolhimento, vai aquecendo nossos corações e nos deixando em paz. E assim, envolvidos nessa cúpula de luz, vamos mentalizando que essas energias vão se esparramando por todo o nosso lar, envolvendo os nossos entes queridos, os nossos familiares que também necessitam dessas vibrações de fortalecimento e de equilíbrio. Que Jesus possa estar presente ao lado de cada um, amparando, fortalecendo e iluminando. E assim, nesses momentos finais, nós agradecemos a Deus a oportunidade de nos reunirmos aqui em seu nome. Agradecemos as bênçãos recebidas nessa noite e rogamos ao Pai que possamos permanecer envoltos nessas energias de amor e de luz até uma próxima oportunidade. E que possamos permanecer com a chama da esperança acesa em nossos corações, confiantes sempre em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.